Estamos ao vivo. Bem-vindo a mais uma quarta-feira, mais um episódio aqui no nosso podcast, né? Então, sempre, em cada começo de podcast, a gente sempre tem que falar de quem? Os patrocinadores. Então, Eu travei por um instante. Olá, muito boa noite a todo mundo que está aqui. Vamos começar falando dos nossos queridíssimos patrocinadores, mas antes quero agradecer a você que está assistindo a gente. Quero pedir desculpas, semana passada eu estava um pouquinho cheia de queijo, então eu não apresentei muito bem, eu estava com cara de morta, mas hoje eu estou bem. Só comi bolacha. Temos aqui a senhorita Digital Infotrônica, eles fazem manutenção em celulares, eles são especializados em Apple e especializados em trocas de vidro. E economize até 60% de desconto escolhendo o serviço deles. Eles trabalham com delivery e correio e eles atendem via WhatsApp 42991573167. As informações deles estarão aí na descrição do vídeo. Temos também a Soft News, eles desenvolvem soluções computacionais com o objetivo de atender os clientes com qualidade e excelência. Eu utilizo o sistema Onyx da Soft News na empresa que eu trabalho e eles fazem uma nota fiscal gostosinha, eu super recomendo também. As informações deles também vão estar aí na descrição do vídeo. Temos também a Urbano Norte, eles são um aplicativo de mobilidade urbana. Você quer ir de um ponto A ao ponto B, tenho certeza que já tem um motorista esperando por você. Podem ir de Urbano Norte, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Temos também o Ike Fome, bateu aquela fominha, vai da Ike Fome, eles deram esses lindos copinhos aqui pra gente, com essa borda folhada a ouro aqui, muito linda, maravilhosa. Tenho certeza que o seu lanchinho também já está pronto, não é mesmo? e até amanhã tá rolando a promoção Do bug do aplicativo. Rango e Dobro lá. Tem um bannerzinho lá. Aproveita que hoje e amanhã somente você pede um e recebe outro. Mas só pra quem entrar no aplicativo tem um bannerzinho lá explicando bem certinho lá. E futuramente, daqui a pouquinho aí, quem sabe tenha mais um cupom, né? O nosso cupom fez sucesso aquela última vez, né? Exatamente, em breve. Lembrando também do Alemãozinho Bar e Lanchonete, né? Você aí que gosta aí de um bar raiz prime, aí, né? Cuba do Cara é fantástica lá. Eles fazem almoço também e fazem entregas, né? Tá bombando o almoço lá. A mãe do Alemãozinho lá tá fazendo o maior sucesso lá com o almoço deles lá. E volta e meia tem eventos, então entra no Instagram deles lá e acompanha, porque eu vou fazer um evento lá também. Qualquer hora dessa aí vamos fazer um evento lá. Vamos pensar alguma coisa aí. O que você tá... Não sei, deu ar. Temos também a doutora Tayane, né? Sim, ela faz estética dental geral. Super recomendo o serviço dela também. As informações dela vai estar aí na descrição do vídeo. Entra aí, a gente sempre fala assim, a gente quer falar, né? Eu sempre sou apresentador para anunciar. Entre no www.tayanevitorazzi.com.br, mas você não precisa usar o www hoje, né? Então, é só Tayane Vitorazzi, tá acessando ali, você já vai achar. Exatamente. Então, vamos começar. Roda a vinheta. Começou aí, ó. Você quer começar hoje, então? Desculpa. Olá, senhorita Heila. Eila. É verdade. Eu falei que eu não ia falar com R, eu falei, perdão. Eu sabia que ia acontecer. Eu falei de errado. Como você está? Muito boa noite para você. Pode começar se apresentando para nós, o que você faz. Muito boa noite a todos. Não sei em que câmera está. Boa noite. Sempre aquela câmera lá. Aquela. Isso. Ok, daqui a pouco eu me acostumo. Então, meu nome é Eila, eu sou advogada previdenciária, né? Atuo em processo civil, direito civil e direito previdenciário. E tenho escritório em Bituruna, mas atuo em toda a região. Então, União da Vitória, Iriniópolis, Guarapuava também. Então, toda a região. Ali ficou bem um ponto específico, Bituruna, né? Agora você falou Guarapuava, o pessoal meio que daqui esquece um pouquinho ali da parte de cima de Guarapuava. Tudo. Tem Guarapuava, tem Pinhão também. Caçador né? ali perto também, né? Exatamente. Na verdade, toda a região, né? A União da Vitória, ele abrange tudo isso. Tanto é que tem gente que vem de lá para cá para ser atendido, né? Por escritórios, etc. E você atua com a advocacia previdenciária, né?
Isso. Então, é aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte. Eu gosto de especificar, porque às vezes a gente fala previdenciário, as pessoas não entendem muito bem, né? Esse é um nicho forte teu, né? É o meu carro-chefe. Mas já atua em outras coisas também? Isso, processo civil e direito civil, né? Então, eu tenho pós-graduação em processo civil e direito civil. Eu estou fazendo a formação de advogados previdenciários, né? Então, eu atuo nessas duas áreas. Mas minha paixão é direito previdenciário. Sempre tem um ponto forte, né? Que a gente gosta um pouquinho mais, né? Quando eu saí da faculdade, eu dei uma bambeada, assim. Mas aí, quando eu me encontrei, aí foi amor à primeira vista. Vamos voltar lá no passado, então, né? Você é natural de? Porto União. De Porto União mesmo, Porto né? União. Nossa conterrânea aqui, né? Como que foi, né? Eu fiquei sabendo que teus pais eram professores, né? Isso, meu pai é professor, É professor? né? Na verdade, basicamente todo mundo conhece meu pai, né? Porque sempre quando eu encontro alguém, teu pai foi meu professor e minha mãe é pedagoga, né? Então eu sempre tive inserida nesse ambiente de educação, né? Então eu sempre ia para a faculdade com o meu pai é biólogo, então eu ia lá, ficava lá mexendo com as coisas, acompanhava minha mãe também, né? Ela é pedagoga, então sempre estava junto com eles e acabei crescendo nesse ambiente, né? Então, como eles são concursados, eu sempre tive na minha cabeça que meu ramo era o concurso público também. Exatamente. Todo filho de professor pensa nesse concurso. Lá na família lá da minha esposa são tudo professor e tudo concurso. Errado não tá, né? Sim. Mas a gente já vai chegar nesse ponto, né? Como que foi, assim, tipo, essa tua parte escolar, né? Então, você se formou ali no terceirão. Como que foi, assim, para você se integrar? Era mesmo a advocacia naquele momento, no momento da tua vida? Então, vamos começar lá do início, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, meus pais se separaram, né? Então, quando os meus pais se separaram, eu fui morar com minha mãe numa kitnet. E aí foi que aconteceu a virada de chave na minha vida, né? Porque eu era uma criança que morava com os pais, etc. E quando a gente se mudou, a minha mãe falou, agora a tua vida vai mudar, né? Agora você vai ter responsabilidades, que eu não tinha, né? Ainda tinha 10 anos. E aí foi que ela falou, tua vida vai mudar. E aí que eu comecei a criar responsabilidade. Então, eu aprendi a fazer almoço, aprendi a limpar a casa, tudo eu fazia. Já com 10 anos, eu já fazia tudo, assim. Então, minha mãe sempre me jogava, assim, faz o teu, sabe? E como era só nós duas, né, ela me criou dessa forma. Então, a gente ficou muito tempo morando numa kitnet e nisso eu comecei a procurar coisas para fazer, né? Então, com 13 para 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Então, eu fui trabalhar no salão de beleza. Eu trabalhava de segunda a sábado o dia todo e de manhã eu estudava, né? No salão de beleza? No salão de beleza, trabalhei na Elaine Seixin. Eu acho que, na verdade, todo mundo já passou por lá. Sim, a minha esposa tá com uma Seixin agora, nesse momento. Todo mundo, um dia na vida passa lá. Sempre dá oportunidade para todo mundo. Então, eu trabalhava lá e estudava de manhã. E eu, no sábado, trabalhava o dia todo, né? Então, porque daí tem formatura, e a Elaine trabalha muito com formatura, então eu trabalhava, às vezes, até 10 horas da noite, né? Produzindo noiva e formatura, formando, etc. E aí eu passei muito tempo trabalhando com ela, e foi aí que eu comecei a criar aquela dimensão de que eu precisava ter o meu dinheiro, né? Eu precisava ser independente. Aí eu já comecei a criar, porque a minha mãe, ela nunca foi assim de... Ela sempre falou assim, vai buscar o teu, né? Eu te dou o básico aqui, mas o restante é você que tem que correr atrás. E então, ela me criou muito com essa cabeça. De não tenha medo e faça acontecer, porque senão ninguém vai fazer por você, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida, basicamente tudo foi por conta dela, assim, sabe? Dela ter me ensinado isso e ter tido também coragem, porque quando é difícil, né? Você sair com uma filha, né? E morar em um outro lugar, sair da tua casa. Então, foi difícil essa transição, assim. Mas serviu como uma experiência, né? E ali você falou que trabalhou com salão de beleza, né? Tudo. Nessa meia idade, você trabalhou com outra coisa também? Eu fui babá também. Fui babá. Daí, depois de ser babá, que eu entrei no terceirão. Daí, no terceirão, tive que parar de trabalhar, porque eu precisava estudar, né? Então, aí eu comecei a estudar e prestei vestibular, né? Na PUC e aqui em União da Vitória também. Então, eu passei nos dois e foi para direito. Então, eu sempre soube que eu queria atuar nessa área. Eu ainda tive, assim, eu queria arquitetura. De mim, me falou, mas menina,
isso não tem nada a ver com você, o que você quer? Mas é bom ter uma pessoa para te direcionar, né? Aí minha mãe falou, não, faz direito, etc. E aí quando eu entrei na faculdade, acabei ficando aqui mesmo, porque a gente não tinha condições, né, de mudar, de ir para outro lugar, apesar de eu querer muito ter ido para Curitiba. Mas a gente acabou não indo. E aí eu entrei na faculdade aqui, comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar no Fórum de Porto União. Depois eu fui trabalhar na Vara da Infância e Juventude. Era estágios, assim? Ou... Era estágio. Então, na área do direito, o bom de fazer direito é porque você tem várias oportunidades de emprego, né? Então, fórum, escritório de advocacia, tem uma série de lugares que você pode trabalhar, né? Muitas vezes, às vezes, as pessoas estão na faculdade e não tem muito local de trabalho, né? Mas direito é muito vasto. Então, eu comecei a trabalhar no fórum, sempre estagiei em fórum. Então, assim, nunca quis ir para o escritório de advocacia porque eu nunca quis advogar, né? Nunca quis. Então, na minha cabeça era muito certo. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser delegada. 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 Eu queria ser delegada. Tava na minha cabeça porque eu acho que a gente cria essa coisa ilusória, assim, de que, né, ai, eu sendo delegada, eu vou mudar o mundo, Faz sabe? o concurso também, já tá ali certinho. Exatamente. É o caminho que você acha que é o certo, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu tive contato com as matérias, né? Direito penal, e eu odiei. E era aquela coisa, não, eu quero muito, mas... Não, daí quando eu tive contato, eu falei, não é pra mim isso aqui. Não é pra mim. E a carreira policial também, você tem que gostar muito, né? Porque você tá dentro de um ambiente dominado por homens, né? Então, você sabe que não é uma tarefa fácil você estar dentro desse ambiente. Então, eu já fui criando essa noção, assim, de que ou você ama muito isso para se dedicar e conseguir passar no concurso, ou você abre mão, né? Então, eu deixei isso de lado, mas mesmo assim, eu ainda queria muito um concurso público, né? Hoje na civil ainda a gente encontra atualmente, né? Acho que naquela época até não muito, né? Mas temos bastante delegadas aí na região. Ah, né? sim. Uhum. Mas hoje em dia cresceu, né? A mulher, ela vem ocupando seu espaço, mas ainda é muito pouco. Eu digo isso até porque tem delegadas, mas, por exemplo, você pega os policiais mesmo, a maioria é homem. A maioria. Né? É um ambiente extremamente... E é um ambiente extremamente machista ainda, né? Usa aquela parte militante e tudo e tal. Exatamente. A minha família inteira, praticamente inteira da polícia, eu fui fazer o concurso da polícia, assim, tipo, mas nunca quis ser policial. Você sabe quando você... Meu irmão é fanático, né? Tudo bem? Tem que ter o perfil também, tem né? que ter o perfil. Eu Sim. já era aquele cara da banda que tocava violão, fumava um cigarrinho. Então, eu era aquele cara que a polícia vinha pra dar geral. Então, cada um no seu canto. Mas você falou assim, tipo, essa parte de não advogar, né? Ser delegado. Então, a pessoa fez a advocacia, qual que ramo que ela pode seguir não advogando? Vários, né? Vários. Você pode ser consultor, né? Jurídico. Você pode fazer concurso. Você pode, na verdade, assim, o direito, eu sempre digo que o direito, ele deveria ser inserido na escola, certo? Por exemplo, a parte de direito constitucional, realmente dos seus direitos. A gente não tem muita noção disso, né? Direito civil. Então, assim, eu acredito que ele já deveria vir da escola. Então, assim, fazer direito não significa que você tem que advogar. Eu tenho vários colegas que se formaram comigo que hoje em dia não advogam, né? Mas, mesmo assim, a advocacia, ela sempre é a predominante, né? Mas muita gente também opta pelo concurso público, né? Então, você pode ser servidor, nível médio, nível superior, juiz, promotor, oficial de justiça. Nossa, é muito vasto. A coisa que você falou ali é interessante, que desde do colégio tinha que ter, porque eu fiz psicologia, né? Na UNC na época. Foi o primeiro ano que eles introduziram o direito na psicologia. Então, tipo, só que o primeiro ano foi normal. O segundo ano que a gente tava lá, eles introduziram até desde o primeiro, sabe? Então, daí a gente tinha que ter umas aulas no sábado, às vezes tal, daí encontrava com o pessoal de direito, tudo. Sim. Era muito show de bola, porque, querendo ou não, você pulava uma parte onde você tinha que conhecer depois, porque não é algo que você é psicólogo, você é sensacionado, tudo e tal, mas você vê todo um processo todo, Sim. né? Então, você Sim. tem que conhecer bem isso daí para não acabar errando que nem os outros, né? Nossa, e eu fazia curso de perícia criminal e investigação forense, só que eu desisti por causa de direito, que caía na primeira, eu olhei e falei, meu Deus do céu, Deus me livre. É o que mais precisa. E sim. Mas muitos concursos nível médio, né, que você não precisa ser formado em direito,
cobram direito, assim, e muitos concursos que eu fazia de nível médio, para superior, a diferença era muito pouca, sabe? Eram as mesmas matérias, era até mais denso, porque, né, para dificultar realmente. Então, assim, cai muito. Mesmo que você vai fazer um concurso de nível médio, você tem que saber. Você tem que saber. E aí que as pessoas se perdem um pouco, porque quem não é da área do direito tem muita dificuldade, né? Assim, para ler texto, para conseguir entender termos, etc. Até a gente que está lá dentro, a gente tem que se esforçar, né, para conseguir. Então, imagina quem não tem isso. Daí eles colocam em prova de ensino, né, de nível médio, coisas que às vezes nem quem está formado em direito sabe, né? Isso você pode notar que você está conversando com 2 leigos aqui na área de direito, porque... Eu vi direito só nesse meu curso que eu fiz de perícia criminal. E eu peguei e já desisti desse curso, porque eu queria ser perita e tal. Eu queria ser fotógrafa de cena, na verdade, porque eu acho muito massa. Sou fotógrafa, então eu queria tirar foto dos corpinhos e tal. Aí eu peguei e desisti por causa de direito, porque eu achei muito complicado. Aí, bem no fim, que em produção audiovisual caiu direito autoral no último ano. Eu fiquei muito brava, porque eu também... As palavras é muito difícil de entender. Eu imagino que vocês têm que ter uma concentração muito brava em cima, porque você vai olhando e uma palavra confunde a outra e vai se embaralhando. Mas é meio automático depois de um tempo, assim. Atualmente ela já tá treinada, assim, sabe? E você vai lendo, você nem vê as palavras, você simplesmente compreende, né? Mas é lógico, geralmente quem entra já no direito já tem essa facilidade com leitura, com letras, né? Por exemplo, eu no colégio eu tinha muita facilidade em português. Já matemática era uma negação, né? Sempre fui uma negação em matemática, mas português sempre. Eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia muitas poesias quando era pequena. Então, eu sempre gostei disso. Então, o caminho mais lógico para mim sempre foi o direito. Não tanto, assim, a advocacia, mas o direito em si, né? Porque ele mexe muito com isso. E, além de tudo, é uma área que te dá, né? Eu posso não advogar, mas eu posso prestar um concurso. Então, eu tenho várias opções aí. Né? Mas dá pra notar que ela fala muito bem, né? Sim, nossa. Eu já tenho medo aqui agora conversando de dar uma escorregada, mas é assim mesmo. Mas que quando você entra no teu quadrado, né? Você vive, respira isso e não é só fazer o terceirão, fazer a faculdade e se sair advogando. Tem a prova da ordem. Daí pra advogar lá, como que foi essa tua prova aí? Pra mim foi tenso, assim. Quando eu fiz a faculdade toda, mas assim, eu nunca fui a aluna nota 10. Nunca. Mas eu sempre estava ali na média e tal. Mas nunca fui a nota 1000 ali. E aí, quando eu saí da faculdade, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que o maior medo é a prova da ordem. Então, assim, tem gente que tem crises fortíssimas de ansiedade que não consegue fazer a prova da ordem. Tem gente que faz várias vezes e não consegue passar. E toda vez que a gente entra no curso de direito, você já sabe que você vai ter que fazer, né? Então, assim, até quem não vai advogar é muito interessante fazer. Você tem que ter. Você tem que ter, sabe? Todo mundo pergunta pra você, você já fez a prova da ordem? Você já tem? Como é aquele negócio, você é advogada com OAB e tudo? É mais ou menos isso. E, então, eles criam isso na cabeça da gente, Mas né? eu conheço gente que os pais ficam cobrando e já faz 6, 7 anos e não conseguiu fazer. Exatamente, mas é muito por conta disso. O psicológico mexe muito, porque assim, a prova da ordem, você não compete com, por exemplo, um concurso. O meu colega, se ele for melhor que eu, ele passa, eu não, certo? Agora, na OAB, não. Eu preciso fazer o número de pontos X para passar. É eu comigo mesma. Exatamente. Então, por isso que as pessoas, elas não podem colocar a culpa em ninguém se elas não passarem. Né? Eu não posso dizer assim, tal pessoa, fulano roubou minha vaga. Isso não existe. Então, eu acho que é por isso que gera tanta ansiedade. Porque a pessoa, ela sabe que se ela não estudar, ela não pode colocar a culpa em ninguém. Foi ela que não passou. Né? E isso gera essa ansiedade. E então, quando eu saí da faculdade, eu tinha muito isso, assim. Putz, eu preciso fazer a prova da ordem. Então, foi a primeira coisa que eu me preocupei. Na hora que eu saí da faculdade, eu parei tudo que eu estava fazendo. Falei, agora eu vou estudar. Então, eu passei, acho que 6 meses estudando. E aí, eu fui fazer a primeira fase. Aí, eu fui lá para Curitiba fazer a primeira fase, muito nervosa. E a gente sai da faculdade sem saber nada. Então, eu saí da faculdade sem saber nada. Eu digo assim, você sai com a teoria, né? Então, você não tem exatamente tudo. E a prova da OAB, ela cai tudo. Todas as matérias. E ela vai se atualizando, né? Exatamente. E ela cai todas as matérias. Ou seja, você precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Por isso que o estudo da OAB é um estudo estratégico, né? Você não precisa saber exatamente aprofundado, mas você precisa saber o que cai na prova, né? E tem técnicas de estudo para a OAB,
sabe? Então, assim, você vai estudar tal coisa, você vai estudar tal coisa. Qual matéria você vai estudar antes? Qual matéria você vai estudar mais perto da prova? Sabe? Que são matérias mais curtas. Então, tudo isso é técnica também. E aí, quando eu fui fazer a prova da OAB, eu fiz a prova e eu saí desolada, assim. Eu tinha certeza que não tinha passado. E aí, eu lembro que meu namorado foi me buscar e eu chorava. Chorava e ele falava assim, mas você nem sabe? Eu falei, não, eu não passei. Eu tinha certeza, assim, era aquela insegurança, realmente. Eu tinha insegurança de que eu não... Você vai vendo dos outros, né, e pensa... E assim, quando você entra numa sala, seja de concurso, seja na OAB, você senta, você olha pra cara da pessoa, você acha que todo mundo é mais inteligente que você. É Verdade. impressionante. Pode fazer qualquer prova, você tem certeza que todo mundo tá preparado e você não. E na verdade, ninguém sabe o que tá fazendo lá. A maioria das pessoas, ninguém sabe. Essa é a realidade. Então, eu saí de lá desesperada. Daí, eu lembro até hoje, assim, a gente foi pro hotel e eu tava com a provinha, de sair com a prova, né? Saí com a provinha. Aí eu joguei, assim, joguei na cama e falei assim, eu não quero, eu não vou corrigir, eu não passei, não quero. Peguei a almofada, coloquei na minha cabeça e choro. Eu era bem nova, eu tinha 21, 22 anos. E aí, ok, eu fiquei lá chorando, desesperada, né? Meu mundo ia acabar, certo? E aí ele pegou a prova e ele foi no banheiro. Ele fechou. E aí eu escutei ele folhando e... Porque assim, saiu o resultado preliminar, né? Vou deixar ela chorar aqui, deixa eu ver, né? Essa louca chorando. Deixa eu corrigir aqui pra ver se eu quantos pontos. Exatamente. E aí ele foi no banheiro, né? Porque ele falou assim, ela já tá desesperada, eu não vou. Porque se essa menina não passar, o que eu vou dizer pra ela, né? Eu falei, pode chorar mesmo. E aí ele foi lá dentro. E aí eu escutei ele folhando. E ele começou a contar. 1, 2, 3, 4. E eu lá, choro. Mas eu escutava ele contando alto, né? E assim, é muito engraçado, porque as pessoas que estão próximas a você, elas confiam em você. Elas sabem do teu potencial, mas Sim. você não enxerga isso. E isso é pra tudo na tua vida. Você se sabota, você é aquela síndrome do impostor. Você sempre acha que você é o impostor, mas as pessoas não te veem dessa forma. As pessoas te veem... Poxa, eu tava estudando, eu estudei 6 meses. Não é possível que eu não ia passar, né? Eu tava levando isso a sério. Ele enxergava isso, eu não enxergava, né? Então, o meu desespero era por conta disso. Pensava, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo e tudo. E aí foi. Daí, quando ele... Tem que acertar 40, né? Quando ele falou 39, eu já... Daí, quando ele falou 40, eu tirei, assim, parei. Daí, ele continuou contando e tal. Daí, ele abriu a porta do banheiro. Daí, eu tava assim já, né? Com o olho vermelho. Daí, ele... Acho que você passou? Daí, eu olhei. Daí, eu peguei a prova, né? Daí, eu comecei a contar. Daí, na hora que eu descobri que eu tinha passado, assim, foi... Nossa, tá, eu lembro até hoje, assim, eu tava na cama na hora que eu finalizei, assim, que eu vi que deu 40, nem terminei de contar as outras. Na hora que eu vi que deu 40, eu falei pra ele, eu não acredito que eu passei. Aí eu chorei muito mais, né? Mas foi a virada de chave, assim, foi quando eu entendi que realmente, com dedicação e estudo, eu conseguiria. Não é, ninguém é diferente de você. As pessoas que estão ali, né, do teu lado fazendo a prova, elas também passam por tudo isso, né? Então, você tem que saber lidar com essa frustração, esse medo, essa insegurança. E o que sabota muita gente na prova da ordem é a insegurança, né? É esse terror que todo mundo faz em cima da prova da ordem, né? Todo mundo faz. Os seus colegas fazem, os professores fazem. Tá chegando a prova da ordem. O seu pai faz, a sua mãe faz. E aí você acha que a tua vida depende daquilo. Se você não passar na prova da ordem, você não é um bom profissional. Pensa, daí de 6 vai virar pra 12 meses estudando de novo. Exatamente. Daí tem a segunda fase, né? Você faz a primeira, que é objetiva, e você vai para a segunda. A segunda, você escolhe uma área. Então, tem processo civil, tem penal, e eu escolhi direito do trabalho. Uhum. Então, eu escolhi direito do trabalho, e aí a segunda fase, você tem que montar uma peça, né? Eles te dão um caso concreto e você tem que resolver aquilo ali. E além de tudo, tem mais, acho que 3, agora não me recordo, acho que é 3 descritivas também, né? Então, é mais ou menos, eu entrei e saí com a última, assim, que eu falei, eu não vou entregar isso aqui enquanto porque eu tava extremamente nervosa também. Mas a segunda fase foi mais tranquila, porque eu já tava com a confiança de que, né, eu já tinha mais conhecimento, etc. Quando você passa na primeira fase, você dá aquele boom, assim, sabe? Porque daí já não é todas as matérias em si, Exatamente. o específico, né? Exatamente. E assim, eu acho que é questão de 1 mês, 2 meses, pra você fazer a próxima já, né? E aí, daí eu fui fazer, fiz, mas mesma coisa. Saí desesperada, chutando cachorro. Falei, não passei. Não passei. E aí, essa demora pra sair. Ela não sai tão rápido, assim. Então, eu não lembro quanto tempo, mas foi bastante tempo. E eu fiquei o tempo todo ansiosa, até sair o resultado. Aí, quando saiu o resultado, eu falei, ufa.
terminou isso, sabe? Porque é uma pressão muito gigante em cima de você. E assim, você não aguenta mais aquilo, mas você precisa daquilo. Enquanto não sai o resultado, você não descansa. Daí, quando saiu, assim, sabe, passou tudo. Aí que eu comecei a ver realmente que era possível, sabe? Concurso público. Eu sempre quis concurso, mas eu achava que sempre tem isso. Pra você passar em concurso, você tem que ser extremamente inteligente. Isso é um mito. Mas ali você pensou agora vai estudar para concurso. Exatamente. Já que eu passei nisso, vamos para a próxima fase, né? Eu sou muito assim, vamos para ok, já foi isso, então vamos para a próxima etapa. E você cria isso. Então, você acha que para você passar em concurso, você precisa ser extremamente inteligente? Não. Quem passa em concurso é quem é dedicado. Sim. Quem é extremamente dedicado. Você não precisa saber tudo, você precisa saber o que vai cair na prova, né? Então, às vezes, uma pessoa muito inteligente não tem a concentração e dedicação de uma pessoa que não é tão inteligente, mas é muito dedicada. Exatamente. Né? Sempre tem aquele equilíbrio, né? Exatamente. E daí você foi estudar para concurso público. Daí eu passei e daí eu tava com isso na cabeça. Não vou advogar. Até nem sei por que eu tinha isso, sabe? Eu acho que é por conta de todo mundo falando na tua cabeça. É porque o mercado tá saturado. Criado, porque tem não. muito advogado. Porque tem advogado a cada esquina. É igual o consultório de odontologia. Todo mundo fala isso, sabe? Porque já se formou um monte de dentista. Se você pensar dessa forma, você não faz nada. Exatamente. Né? Mas é isso que colocam na tua cabeça. Então, eu tinha muito isso dentro de mim, assim. Poxa, não vou advogar, não vai dar certo, tudo. E aí, eu comecei a estudar para concurso público. Comecei a estudar para concurso de nível médio e superior, né? O que eu pensava? Para ser independente, eu preciso do concurso. Se eu não tiver o concurso, eu não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir fazer nada. Eu preciso do concurso. E aí foi quando eu comecei a estudar firme. Eu falei, bom, se eu preciso estudar, vai ser sério, né? Daí eu desativei todas as minhas redes sociais, saí de tudo, fiquei 1 ano, assim, sumida, tudo. E estudando. Eu estudava 6 horas por dia. Só que no concurso de nível médio, tem matemática. E eu não sabia nada de matemática mesmo. E aí eu tentei ver aula no YouTube, etc. Mas não ia. Quem não sabe matemática simplesmente não sabe, né? E aí foi quando eu falei assim, não, eu tenho que me aprofundar. Aí eu tive que pegar aula de matemática. Aí foi quando eu aprendi mais ou menos matemática, mas também não foi grande coisa. Mas aí eu comecei a fazer aula de matemática porque eu tinha grande dificuldade. Você vai descobrindo mais ou menos o que cai. Você vai descobrindo, exatamente. E aí foi quando eu comecei a estudar pro concurso. E aí foi quando eu percebi que o concurso de nível médio já não era... Assim, foi um tempo, né, para isso acontecer. Mas eu estudei até vir a pandemia. Quando veio a pandemia, aí eu parei de estudar, porque aí todo mundo se desestabilizou, né? Então eu também parei de estudar. E aí eu voltei com as minhas redes sociais. Você vai rir de novo, né? Não, O Alexandre, ele sempre solta o áudio. Essa aqui dá uma risada. Segurei. Se não tiver o áudio do Alexandre, não é o podcast. Onde a gente parou ali agora? Que ela tava estudando e ela parou e reativou. É verdade, isso daí você reativou. Isso. Obrigado, Alexandre. Obrigada. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Então, e daí eu ativei as minhas redes sociais. E aí eu comecei a mexer com o Instagram, né? E foi aí que eu comecei a crescer no Instagram um pouco mais, assim. Então, eu gosto muito da academia, né? Então, Você foi mais ou menos em que época? Isso foi em 2019. 2019. 2019, logo quando entrou a pandemia. Entrou a pandemia e aí eu já estava estudando, tinha um tempo, né? Tinha um ano mais ou menos. E aí bateu aquele cansaço, sabe? Porque estudar satura. Imagina, você passar 6 horas sentada numa cadeira estudando. E aí você não vê perspectiva de nada. Daí os concursos, eu acho que cheguei a fazer 2, 3 concursos e acabou os concursos. Porque quando da pandemia. Então, daí já era. Game over e... Exatamente. E daí todo mundo, ninguém mais sabia o que fazia. E daí todo mundo em casa. Daí eu falei, eu vou ativar o Instagram de volta, né? E aí eu comecei, daí eu sempre frequentei a academia. Eu sou fascinada em academia. E aí eu comecei a tirar foto, etc. E aí eu comecei a ver que as pessoas perguntavam muito, como que é a tua dieta, como que é isso, como é aquilo. E aí que eu entrei no mundo do Instagram mesmo. Antes eu não era o pessoal tão... ficou mais online, né? Exatamente. Todo mundo, né? Todo mundo ficou. O podcast a gente tem aqui por causa da pandemia, mas assim, tipo, ele vem um pouquinho depois, após pandemia, mas... Mas o podcast, ele também cresceu. Eu fazia em casa, né? Eu fazia só o áudio, né? Pro Spotify, era um outro modelo, um outro formato, né? E daí a gente foi começar a se expandir e hoje a gente tá aqui por causa da pandemia e graças a Deus tá todo mundo saindo, voltando, né?
Mas Sim. eu vi lá um prédio lá em São Paulo que era só escritório. Então tinha escritório da Vivo, só o pessoal que trabalhava no computador. Pessoal da TAM, só o pessoal que trabalhava no computador. Era lotado. Era o maior da América Latina, que era só escritórios. Tá desativado, porque o pessoal tá tudo em home office hoje em dia. É, o meu padrasto, ele era de Curitiba e também trabalhava em banco, mas ele era acho que de uma empresa de São Paulo, alguma coisa assim. E ele veio pra cá, né, morar com a minha mãe ali, e não voltaram mais. Eles falaram que era muito gasto, só que eles só notaram isso quando veio a pandemia, né? Exatamente. Eles perceberam que era muito gasto, porque eles tudo que eles faziam, eles podiam fazer de casa, e eles mantinham vários funcionários dentro do escritório. Não fazia sentido aquilo. Eu vi uma notícia hoje que agora vai mudar a CLT, né? Pelo negócio do home office vai ser visto pela CLT agora também, né? Porque não tem como, né? Então, tipo, que daí eles vão ter que fazer um negócio assim, tipo, em meio de produção, né? Que você tem que entregar durante o dia ou algo assim. Sim. Porque você não vai estar batendo ponto, você não vai estar... Mas eu acho que daqui a alguns anos isso vai ser o caminho natural para todas as profissões. Profissão que não precisa estar ali presencial, eu acho que vai ser assim. Exatamente. A gente tá aqui com o pessoalzinho aqui, a Maria Paula, né? E o professor Clóvis aqui, que eu acho que é teu pai, né? Meu pai. Ela Oi, colocou pai. aqui. Como que ele colocou? Orgulho do papai. Olha aí, sempre, né? A Ó, tem família. uma pergunta. Amiga, você tem planos para o futuro dentro da área de direito? Da Maria. Vai responder? Aham. Dá pra responder. Aqui a gente vai e volta no tempo. Sempre... Sim, eu tenho, com certeza. A minha intenção é expandir o escritório, né? Então, eu tô em Bituruna, mas a minha intenção sempre foi vir para a União da Vitória. Sempre. Mas eu abri em Bituruna por uma questão estratégica, né? Então, como eu atuo em direito previdenciário, Bituruna é interior, né? Então, tem muita madeireira, tem muito rural, né? Segurado especial. Então, eu fui para lá justamente por isso, né? Então, eu já tinha alguns clientes de Bituruna. E como aqui já tinha muito, né? Eu acabei indo para lá. E agora eu vou expandir para a União da Vitória com um escritório em Bituruna. Sim, o nome Né? tá crescendo tudo. Vou manter os 2 escritórios. E aí a intenção é crescer para outros lugares também, né? Então eu vou começar a atender em Irinhópolis também. E já estou indo para Guarapuava, né? Então a intenção é expandir e crescer, né? Então, como a minha área é direito previdenciário, a minha intenção é que todo mundo me conheça como advogada previdenciarista, né? Então essa é a minha intenção. É lógico que você demora muito para conseguir criar o seu nome, etc. Mas o meu objetivo é esse, é expandir e realmente eu me tornar uma referência como advogado previdenciário. E você estava falando ali do Instagram, né? Que você voltou, que gostava da academia, tudo e tal, o pessoal perguntando. E hoje o teu Instagram é voltado pela área da advocacia, né? E como foi essa transição de você olhar o Instagram para benefício do teu trabalho? Isso, foi difícil, eu resisti bastante. Quando eu comecei a brincar no Instagram, eu fechei várias parcerias, etc. E eu tinha acho que uns 1.000 e poucos seguidores. E aí, quando eu comecei a postar, foi crescendo. Então, 2.000, 3.000, 4.000. Foi crescendo bastante, num média aí de alguns meses, né? E aí, quando eu resolvi voltar a estudar, eu falei assim, putz, tô com esse Instagram, mas vou ter que desativar, porque pra mim não funciona, sabe? Assim, se eu tenho a rede social, eu mexo. Sim. Então, eu preciso me desconectar, sem ninguém me chamando, sem ninguém me convidando, vamos sair, vamos fazer isso. Não, eu estou estudando, eu não vou fazer mais nada. Então, eu meio que me dou uma isolada, assim, porque senão você não consegue, sabe? Você não consegue ter vida social e, ao mesmo tempo, estudar. Isso não existe. Então, eu fiquei muito tempo e eu gostava muito. Sempre gostei muito de foto, de Instagram, tudo, assim. Sempre gostei. E com o Instagram, né, de vida saudável, eu consegui ganhar essa visibilidade, né? Então, eu sempre postava coisas, o pessoal me perguntava sobre dieta, sobre treino, etc. Quando eu resolvi voltar a estudar, eu dei uma desativada no meu Instagram. Desativei o Instagram. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava postando essas coisas, eu comecei a advogar em previdenciário. O que acontece? Muitos advogados e escritórios, eles não advogam em previdenciário. Porque realmente não é a área deles. Então, às vezes, eles têm algum cliente que eles não querem perder, então eles chamam como parceria. Então, você faz uma parceria, você faz ali com eles, né? Mas você não é contratado do escritório, né? Então, eu comecei a fazer isso em alguns escritórios.
Só que eu comecei a fazer e comecei a notar que eu era boa naquilo, né? Então foi aí que eu falei, putz, tem algo aí, né? Daí no final o teu nome não aparece no final Exatamente, tudo era bem isso que estava acontecendo. Então, e aí eu comecei a ter esse retorno. Até então, eu achava que o concurso público era a única coisa rentável que poderia existir. Eu ainda tinha essa mentalidade. E aí, quando eu comecei a advogar, assim, de forma superficial, eu comecei a ver que não. Que, na verdade, a advocacia, ela dá muita rentabilidade. Sim, você precisa saber trabalhar, Sim. né? Em toda profissão você precisa saber trabalhar. Então, às vezes as pessoas reclamam, porque o mercado está saturado. Não, você não sabe trabalhar, né? E então, se você aprende isso, a vida muda, assim. E aí, quando eu comecei com o Instagram, eu estava fazendo isso. Eu fazia as duas coisas. Aí eu voltei a estudar e deletei o Instagram, né? Desativei o Instagram. E aí, mas não tava indo, sabe? Não tava, voltei com o Instagram. Mas também não postava mais nada. Falei, bom, não sei o que eu vou fazer, mas eu não tenho como também ficar postando várias coisas. Então, eu parei de postar. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a advogar mais forte, mas sempre com outros escritórios, sem ter o meu. E aí, foi que eu fui juntando dinheiro, né? Então, eu fui juntando dinheiro. Até que chegou uma hora que eu falei assim, não, agora eu vou dar o meu pontapé inicial. Eu vou abrir o meu escritório. E aí que foi e foi muito rápido, assim. Eu decidi abrir, eu fui pra Bituruna, achei a sala no mesmo dia, de tarde, eu fui pra Bituruna apenas pra ver. Achei a sala, aluguei mais 5 horas da tarde. Questão de 2 semanas já estava aberto. Pensa em mulher focada. Né? Mas é que as coisas têm que acontecer, né? De alguma forma. De alguma forma. E aí, só que foi uma grande responsabilidade, porque não veio dinheiro de ninguém, não foi meu pai, minha mãe, ninguém me deu. Sim. Né? Então eu juntei o meu dinheiro e eu abri o meu escritório. Foi nessa ordem. Então eu não tive ninguém que falou assim: "Ah, tá aqui o dinheiro, vai lá abrir". Não, né? Então esse era meu grande medo também, porque é por tua conta e risco. E viu que o troço estava acontecendo, e uma ajudinha aqui, dava uma visualizada no Instagram aqui, um chamava um escritório aqui, outro ali. Exatamente. E aí foi daí quando eu abri o escritório que as coisas começaram a mudar. Então eu abri o escritório, eu estava com o Instagram ainda, eu dei uma limpa no meu Instagram, é lógico, porque apesar da gente ter isso, vida profissional, pessoal, a gente pode misturar, mas não é bem assim. Não. A sociedade é extremamente hipócrita e eu você tem que colocar eu saber cortando disso. grama lá no Instagram do Fala Isso Janela, não dá certo. Não dá, né? A gente tem que entender isso, né? Separar as coisas. E aí eu abri o escritório, isso foi em setembro, faz pouquíssimo tempo. Eu abri o escritório e falei, bom, agora eu tenho que ter uma estratégia, né? O que eu vou fazer? E aí eu montei um Instagram profissional. Só que as pessoas que estavam no meu Instagram, que já era muita gente, é lógico, eu perdi alguns seguidores, óbvio, né? Porque você muda, a pessoa tá ali vendo uma coisa, depois vê outra. Não quero mais ver isso, né? Como se as pessoas não pudessem mudar, né? Exatamente, né? Pois Eu evoluí. Exatamente. Né? E aí, daí eu criei o Instagram profissional. Mas daí eu comecei a analisar, eu comecei a estudar sobre o marketing pessoal, comecei a estudar sobre essa área, né? E todo mundo falava, se você tem o teu Instagram, use ele. Porque as pessoas, se você tem uma marca pessoal, que no caso eu sou a minha marca pessoal, né? Eu sou o meu produto. As pessoas precisam te conhecer dessa forma, elas precisam saber que você é advogado previdenciário. Muita gente, tanto advogado quanto dentista, qualquer veterinário, às vezes as pessoas elas querem separar isso, né? E daí às vezes é porque daí quando não dá certo é exatamente por isso, porque elas não relacionam a tua imagem com isso, sabe? E você precisa ser relacionado, as pessoas precisam olhar pra você e saber o que você faz. Advogado previdenciário, a Eila, né? Exatamente isso. E eu tive essa dificuldade, putz, mas o meu Instagram, né? Eu gosto de estar ali postando coisa e tal. E o troço pegou tanto porque eu fiquei pensando, quem é o outro que faz? Daí eu não conheço. Fica assim, tipo, só tá ali, ó, se precisar de uma advogada. Até as informações tuas estão na descrição. O pessoal que quiser entrar em contato, né, precisar da aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença. Exatamente. Entra no Instagram dela também, que ela dá algumas dicas ali também. Ficou muito show de bola no Instagram ali, a parte de imagens e tal. O marketing que você tá fazendo ali tá ficando bem show de bola. Ai, que bom, fico feliz. Nós temos aqui a pergunta do pai, né? Pretende trabalhar com associados ou sozinha? Sozinha. Sozinha. Sozinha, sempre sozinha. Tá aí já mostrando aí, né? O quanto batalhou, né? Pra mostrar o nome agora. E agora virou, né? Porque é escritório, a Eila, né? Sim, o meu escritório, eu até fiz uma placa que estava escrito AHT.
Advocacia Previdenciária e Civil. Mas eu vou reformular tudo, vou mudar e vai ser Eila Thaís. Sim. Vai ser o meu nome, né? Isso é algo que eu já tenho muito em mente, assim. Tanto que quando eu virei o Instagram, eu falei, não, agora eu vou trabalhar com isso, que foi o que a gente tava falando, foi exatamente por conta disso. Então, eu entendi que eu não precisava só ser uma boa advogada, eu precisava mostrar que eu era uma boa advogada, eu precisava que as pessoas me reconhecessem dessa forma. E o que melhor que o meu Instagram, né? Exatamente. Então, eu fiz isso. Eu falei, não, eu vou reformular meu Instagram, e foi aí que eu mudei e comecei a investir realmente no marketing digital e entrei com o meu Instagram. Então, hoje em dia, se você entra lá, eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho um pessoal, Sim. que tem pouquíssima gente, sabe? Que é só os meus amigos, realmente. E aí, eu tenho esse, que é onde eu continuo... Na verdade, eu sou muito mais ativa nesse Instagram. Eu posto sempre tudo que eu tô fazendo. Posto Mas meus somos cachorros, dois. O tudo. meu, eu abro só, fala a janela, a minha esposa fica me mandando coisa lá no direct do Jefferson, e eu, quando tô trabalhando, não uso o celular. Daí eu tenho que ficar se entrando numa conta, saindo da outra. Falei, não, me eu mande nunca tudo. entro, Então, me nunca mande no entro, fala a janela, exatamente. porque eu vejo lá as coisas. Exatamente. Eu nunca entro E bem também. comunicativa, até eu entrei em contato com você pelo Instagram, né? Você já atendeu prontamente, hein? Então fica a dica aí, né? Precisando de advogado. Sim, precisando Só entrar em contato. Daí a gente tá falando do marketing, né? Tem bastante restrição no marketing para quem é advogado, assim, Tem. sobre falar. Tem. Então, o Estatuto da OAB. OAB, ele veda, né? Então, ele veda, por exemplo, captação de cliente, certo? Então, assim, eu posso prestar informações, mas eu não posso fazer a captação de cliente. Então, o marketing jurídico, ele tem vários cursos que ensinam isso, né? O marketing jurídico é para que você repasse informações e que as pessoas te conheçam por isso. Uhum. Mas você não pode fazer essa captação de cliente, sabe? Então, eu não posso, por exemplo... até as placas de escritório de advocacia, elas não podem ser tão chamativas. Aquela coisa assim. Vem que hoje tem promoção de advogado. Não 10% pode. de desconto. Não pode. Eu não posso colocar propaganda igual médico coloca. Ah, tal médico tá em tal lugar. Não pode. Não pode. Então, assim, você não pode postar muita coisa. Você pode prestar informações. Até né? fica uma curiosidade, né? Porque você sempre nota, né? Tipo, sempre ali e tudo e tal. Mas é assim, tipo, é um padrão já exigido pela ordem, tudo. Exatamente. É, E a um OAB, troço- ela é bem rígida com isso. É um troço que funciona bem. E há anos, né? Sempre que foi assim, Sim. né? Tudo. Mas é que o advogado, ele tem isso ainda, né? Por exemplo, médico, dentista, até a pegada deles é diferente. O advogado, ele ainda tem esse negócio mais formal, mais assim. Mas eu acho que isso vai ser quebrado, né? A minha intenção também é quebrar isso, sabe? É você poder trabalhar de uma forma mais original do que... eu coloco ali meu terninho, por exemplo, eu vou gravar um vídeo, eu coloco meu terninho e fico assim falando. Não. A minha advocacia ela não funciona dessa forma. E a advocacia ela já mudou muito. Se você entrar em Instagram de pessoas renomadas que trabalham com direito, ele já tem uma outra pegada, sabe? Já é uma coisa mais descontraída. Eles querem que a pessoa interaja, que a pessoa crie identificação. Não aquele negócio de eu estou aqui, você está ali, eu vou te passar informações, sabe? Sim, eu trabalhei muito no RH, então eu encontrei muito advogado, assim, tipo, nos processos, no ministério, tudo e tal. Que a gente trabalhava numa empresa que a gente foi campeã da galera entrar contra a empresa e tal. E eu era do RH e ia representar. Eu até tava falando que eu tava com medo de conversar com você, porque você, às vezes, né, tipo, até ler a bula do médico, você não entende. O advogado fala umas coisas que você, né, fica ali, tudo e tal, não sei o quê. E já pro finalzinho, tudo e tal, eu encontrei um monte. Isso faz o quê? Uns 3 anos. Agora, desses 2 anos pra cá, assim, tipo, tá uma linguagem bem mais, né? Eu acho... Porque você não entende só quando o advogado fala com o juiz. Uhum, porque daí é uma outra linguagem. Mas é porque quando você está numa sala de audiência, você tem certas etiquetas que você tem que seguir. Vestimenta, etc. Às vezes as pessoas falam assim, porque o homem, né, pode de tal jeito e a mulher não pode. Não, é questão de etiqueta mesmo, sabe? É questão de respeito com o ambiente, né? Mas isso vai ser sempre. Eu acredito que isso não vai mudar. Mas a advocacia, ela já mudou muito, né? Mas algumas coisas são eternas, né? Então, a questão de como você se comunica com o seu cliente. E eu tenho mais uma coisa. Você tem que conversar na linguagem do seu cliente. Eu atendo muita gente do interior. Sim. Muita gente. Então, eu tenho que me comunicar com eles de uma forma que eles entendam, né? Então, não adianta eu falar com eles de uma forma que eles fiquem assustados com o que eu tô dizendo. Eu falo a linguagem deles. E muita gente só quer ser ouvida, sabe? Então, assim, que vai no meu escritório, o pessoal que vem bem do interior, assim, sabe?
que eles sentam ali, eles só querem falar comigo. Às vezes eles não têm nada pra, sabe, pra você ajudar, assim, mas eles querem conversar. Então, quando eu saí de União da Vitória e fui para Bituruna, eu tive muito contato com essa realidade social, sabe? Aqui em União, a gente vive muito no centro aqui, né? Então, a gente não tem esse contato. Lá em Bituruna, já não. Eu tive muito contato, assim, com as pessoas e é muito legal isso, sabe? Então, por isso, eu acho que por isso que eu me apaixonei tanto pela profissão, sabe? Ah, sim. Que você pode ajudar as pessoas. As pessoas precisam de você, sabe? Eu fui pro interior agora, morar agora, nossa, eu nunca quis, eu sempre falava, eu não vou morar em mato e não sei o quê. Nossa, você não sabe que estão perdendo, assim, tipo, o povo é unido. Até colhe. Meu Deus do céu, aqui eu ficava isolado numa quadra ali que não dava muito certo. Mas você falou em audiência, né? Como que foi a tua primeira audiência? Ai. Gente. Que todo, né? A gente sempre passa pelo primeiro, né? Não tem Não, como. sempre passa. Foi triste, meu Deus. Não, mas assim, as audiências de mediação, como eu já trabalhei na vara da infância e juventude, eu já tinha uma certa facilidade, né, em comunicação, por exemplo, assim. Eu sempre achei, tanto que quando eu queria ser promotora de justiça, então quando eu saí, eu achei que eu ia pro lado da infância, né? Então, família, por exemplo, alimentos, guarda, divórcio, essas coisas. E aí, fazendo essas audiências, que são as audiências de mediação e conciliação, sempre foi muito mais tranquilo, porque é um bate-papo, né? Então, tem a mediadora, eu tô com um cliente aqui, o outro advogado tá com o cliente dele, é um bate-papo. Agora, quando eu tive que fazer sustentação oral, quando eu tive que conversar, aí foi diferente. Aí eu fiquei bem nervosa, assim, tanto que tem, acho que a minha primeira audiência, eu não me recordo do que foi. Mas acho que era... eu não lembro. Não lembro bem o que era. Mas não era o previdenciário, Não, né? não era previdenciário. Não. E aí eu fiz a audiência e aí a juíza perguntou pra mim se eu queria fazer alegações finais, orais. Alegações finais, em vez de você fazer ela no escrito, né, e peticionar, você faz oral. Então, você traz tudo que aconteceu no processo e fala por que tem que absolver a pessoa. Nossa senhora, eu não, nem, porque fica gravado, né? Eu nem tive coragem de assistir o vídeo. Não tive. Eu falei assim, não, eu não vou, porque eu não vou passar essa vergonha, sabe? Isso foi, nossa, faz anos já. Baixou aqui, vamos soltar na TV. A gente tá com ele aqui, vamos soltar ele agora aqui. Brincadeira. Imagina, né? Mas não tem, né? A gente sempre... Eu lembro a primeira vez de tudo, eu acho que pra vida. Entrar numa banda, qualquer coisa. Não tem, a gente sempre... Você falou ali que trabalhou na vara da infância? Infância e juventude, aham. Eu trabalhei no Sejusc, na verdade. Como né? que foi essa experiência? Foi muito bom, muito bom. Quando eu trabalhei no Fórum de Porto União, eu trabalhava na distribuição, né? Então, assim, quando a pessoa ia peticionar, os advogados iam peticionar, etc, né? Então, eu só fazia distribuição ali dos papéis, etc. Não realmente estava inserida. Quando eu mudei para o Sejusc, que eu tive realmente esse contato. Então, a gente participava do projeto Confiar. Então, o que é o projeto Confiar? Ele é um projeto que visa fazer a escuta de crianças vítimas de abuso sexual, certo? Então, a gente tem uma psicóloga que, quando vem a denúncia, né, a vara criminal encaminha pra gente e a gente faz esse acolhimento dessa criança. Então, tem psicólogas que vão atender a criança para tornar um pouco mais fácil a situação. Então, elas, em vez de elas colocarem a criança frente a frente com o juiz, a gente colocava ela numa sala com uma psicóloga e a psicóloga ia brincando com a criança, interagindo, para que a criança pudesse falar. Então, às vezes, a criança ela não fala, mas ela desenha. Às vezes a criança ela não conta expressamente, mas ela tem sinais de que ela passou por algum abuso, né? Então, ela já me o titio fez tal coisa. Para ela nada é tão ruim assim. Para ela, titio fez isso, titio me mostrou tal coisa. Então, sabe, é dessa forma. E aí, a psicóloga fazia todo esse acolhimento, essa escuta, né, humanizada. E aí, depois, a gente via, né, repassava, fazia sentença, etc. Então, assim, foi muito bom. É lógico que é muito difícil, né? Você pegar ali uma escuta de uma criança pequena, e tinha cada coisa, assim, crianças muito pequenas, assim, sabe? É uma experiência, assim, que eu acho que marca a vida inteira, né? Porque... Marca. É um projeto muito, muito bacana, assim, sabe? É muito legal, mas ao mesmo tempo é pesado, assim, você lidar com isso. Mas você ajudar os outros não tem preço, né? Exatamente. Então, às vezes as criancinhas iam lá, a gente atendia, levava pra psicóloga, tudo.
Então é muito bacana isso, mas é meio pesado, assim. Mas pra você levar isso pra vida é muito legal, você ter esse contato, né, com isso. Com uma realidade que muitas vezes a gente não tem, né? Se você, por exemplo, se você não está inserido no meio do direito, que você vê isso, você não tem esse contato, né? Você não sabe de crianças que passam por isso, você nem imagina. Exatamente. Né? E então, quando você está lá dentro, você fala, meu Deus, isso acontece? E não é pouco, é muito. Eu trabalhei num negócio que eu tinha que montar os áudios das mesas da vara, e daí tinha que testar o primeiro, né, tudo e tal. Então a gente ficava ali, era logicamente que é confidencial tudo. E eu escutei a primeira, né, porque eu tinha que equalizar, ver para deixar o programa certo para a pessoa que ficar lá cuidando, sabe? E realmente eu levei um baque assim que eu nunca imaginei, né? Tipo, você olha assim, tipo, aquela, né, uma criança, troço assim, tipo, que te passa alegria, tudo, né? É bem complicado, né? É muito difícil. E você tem alguma pergunta para nossa advogada? Esse clima me quebrou um pouquinho, perdão. Não consigo formular nenhuma pergunta. É complicado, a vida é pesada, Carly. Quem Eu sei. diz que a vida é fácil, né? Então daí vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Qual a função de uma advogada previdenciária? Então, a advogada previdenciária nada mais faz do que aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, benefício assistencial, né? Então, a gente lida com toda essa parte. INSS, basicamente. É um assunto bem complicado, porque tem gente que nem sabe dos direitos que tem, né? Isso acontece muito, principalmente mais no interior, assim, sabe? Então, tem muita gente, por exemplo, o segurado especial, né? Que é o trabalhador rural. O segurado especial, ele pode se aposentar com 55 anos mulher e 60 anos homem, né? E tem gente que até hoje tem 70 anos e continua trabalhando, sabe? Porque eles simplesmente não sabem. Não sabem. Até esse programa que eu tenho na rádio, lá em Bituruna, ele serve exatamente por isso. Quando eles me procuraram, foi nesse sentido. A rádio lá, ela abrange Bituruna e região ali interior, né? Então, o pessoal, ele se comunica através do rádio, né? Então, quando eles me chamaram, foi justamente por isso, porque eles sentiam essa necessidade de repassar esse conhecimento. Então, sempre quando a gente está ali ao vivo, conversando, sempre surge perguntas. Porque as pessoas realmente não sabem, né? É uma falta de informação, mas que também a gente não faz questão nenhuma de passar para os outros, né? Então, assim, a gente sabe de tudo, mas a gente não repassa. Então, o intuito do programa é justamente esse, poder repassar as informações para que a pessoa saiba. Talvez ela não vai entender muito bem, mas ela fala, puxa, acho que eu posso ter esse direito, sabe? E muita gente confunde, por exemplo, o que acontece muito? O pessoal que nunca contribuiu quer se aposentar. O que mais tem, sabe? Então, a pessoa, ela passa a vida toda sem contribuir, daí ela completa a idade, ela quer se aposentar. Ela quer ver se teve alguma vez e não tem como, sabe? E isso é muito triste. Então, assim, quando chega essas pessoas pra mim, me parte o coração. Porque você vê que ela precisa daquilo, sabe? Ela não consegue trabalhar, etc. É lógico, a gente tem os benefícios assistenciais, etc. Mas, no geral, tem muitas pessoas que não têm o direito, né? Então... E tem todo aquele auxílio, né? E tem pessoas que têm o direito e pensam que tem tanto, mas quando vê, um advogado pode descobrir que tem mais ainda, né? Exatamente. Que ter tempo de contribuição e é complicado, mas vamos deixar para o pessoal, né, que quiser entender um pouquinho mais, entrar em contato com você. Isso, entra lá no meu Instagram que eu tô tentando trazer o conteúdo jurídico ali de uma maneira mais descontraída, sabe? Porque conteúdo jurídico, ele é chato, né? Assim, ninguém gosta muito de ler, ninguém gosta muito de... Então, eu tento trazer de uma maneira mais descontraída. Então, até as cores que eu escolhi, tudo isso é para deixar uma coisa mais leve, sabe? Porque, geralmente, quando você entra no Instagram jurídico, você já entra com aquele negócio assim, coisa chata, né? Mas, na verdade, tem coisas que são muito importantes, né? Tem coisas que são muito importantes e a pessoa, ela precisa saber disso. Então, o intuito ali do Instagram, do meu Instagram, é justamente isso. É passar informação para que a pessoa veja, poxa, isso daí eu teria direito, sabe? Eu vejo ali bastante coisa, né? Que até você coloca umas enquetezinhas, né? Tipo, que nem Isso. você já falou ali, tipo, posso me aposentar sem nunca ter contribuído? Que é a pergunta famosa. Se a pessoa é viúva há anos, ela pode requerer pensão por morte. Sobre aposentadoria, bastante coisa. Tem bastante coisinha legal ali dessa tua parte de marketing que você está fazendo, né? Mas tem uma aqui que eu fiz aqui especialmente aqui,
que você tem perfil de ser modelo, né? Você falou que gostava de academia, tudo e tal, fazia... trabalhava com o teu Instagram naquele tempo perante isso, né? Sim. Você já foi chamada para atuar como modelo? Já. Eu já fiz alguns trabalhos assim, mas o que acontece? Quando eu era pequena, eu fazia um pouco isso, e aí chegou uma hora que eu não queria mais. Não queria mais. Não queria mais porque, eu não sei se toda mulher passa por isso, mas eu tive uma crise muito grande de identidade, assim, de não me achar bonita, de ver o ângulo da foto eu não gostava, sabe? E tudo isso é questão de você se conhecer. Enquanto você não se conhecer, você não se olhar no espelho e falar, bom, esse meu lado é melhor, essa maquiagem fica melhor em mim, tudo, você fica nessa insegurança. E eu tive muito tempo isso. Então, eu não queria, assim, as pessoas me chamavam e falavam, não, eu não quero, eu não gosto. Mas não é que eu não gostava, realmente eu tinha essa insegurança de, poxa, não me acho bonita. Era mais ou menos isso, não me acho bonita, acho que não vai ficar legal, não vou fazer. E aí, quando eu comecei com o Instagram, né, que eu voltei com o Instagram, aí sim eu entendi qual que era. Por exemplo, assim, eu não gosto muito de olho muito pesado, porque meu olho já é muito grande, então se eu coloco uma maquiagem muito pesada, meu olho fica pequenininho. Mas tudo isso é questão de autoconhecimento. Enquanto você não se conhece, tudo na vida, né? Enquanto você não se conhece, não se identifica, você sempre acha que o defeito ali é você, que você não é bonita, que você não é suficiente. Então, eu tive essa transição. E aí, com o Instagram, eu dei essa viradinha de chave. E aí eu fiz algumas coisas, assim, mas quando eu tive que escolher, optar entre uma coisa ou outra, eu fiquei com a área do direito. Mas eu tive essa coisa, assim, de, poxa, será que eu vou para essa área, sabe? Você é tipo aquela pessoa, assim, tipo, que bloqueia um lado e foca naquele lado que você tá, né? Até porque na minha área é muito difícil conciliar as duas coisas. Sim. É muito difícil. Então, assim, quando eu voltei com o Instagram, eu até tentei conciliar, mas você não consegue. O pessoal, ele ainda tem essa... Isso eu passo muito, inclusive na minha área da advocacia. O fato de eu ser mulher e de eu ser muito jovem, eu percebo, sabe? Principalmente vindo de homens mais velhos que são advogados. Isso acontece muito, sabe? Essa era a próxima pergunta. Isso acontece muito, assim, o fato de, o primeiro, de não te acharem capaz, e quando até vem que você é capaz, ele desmerece porque você é mulher. Isso acontece muito, sabe? Então, além de tudo, você tem que aprender a se portar e colocar barreiras, assim, não, peraí, né? Esse aqui é meu espaço, você não vai invadir. Então, isso pode acontecer em audiência, isso pode acontecer em uma reunião, isso pode acontecer em vários lugares, né? Inclusive, já aconteceu comigo. Então, é difícil. Na primeira, você leva, você fala, putz, daí você vai levando, de repente, você fala, não, agora eu vou me posicionar, né? Então, você aprende a fazer isso, mas também não é um caminho fácil. Eu tenho aprendido, né? Eu já aprendi muito, mas no começo eu ficava retraída, né? E aí você começa a duvidar da tua capacidade. Você pensa, putz, eu sou muito nova, na verdade, eu sou muito nova, eu tenho 26 anos já. Mas assim, você se enxerga assim pelos olhos dos outros. Eu tô com 34, eu sou uma pessoa hiper nova. Né, cara? Na verdade, os novos 30 Exatamente. Né? Esses dias eu tinha esse receio que você falou assim, tipo, só de eu aparecer, mas vamos falar do meu óculos, vamos falar do meu cabelo, vamos falar... Eu pensava nisso daí, ainda sendo homem, sabe? Exatamente. Mas daí chegou aquele ponto, assim, eu acho que o pouco a pandemia vai trazendo o autoconhecimento, né? Tipo... Isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo e eu tive isso justamente porque quando eu fiz o Instagram, eu relutava tanto em mudar o meu Instagram, uma porque eu gostava e outra porque eu falava assim, putz, mas será que vão me reconhecer dessa forma? Como que eu vou me portar? Como que vai ser? Apesar de eu me ver assim, eu não conseguia, sabe? E aí quando eu mudei o Instagram e percebi que eu era a minha imagem e é o meu produto. Sim, a gente é o cartão de visita, né? A gente é o cartão de visita, não adianta. E aí, quando você começa a entender isso, fica mais fácil, sabe? Quando eu entendi isso, que eu comecei a postar e eu comecei a fazer o meu Instagram girar, por meu Instagram já ser um Instagram tecnicamente, assim, um pouco maior, eu comecei a ver que as pessoas começaram a me reconhecer assim. Eu falei, putz, isso dá certo. Claro. Sabe? Isso dá certo. E muitos profissionais liberais, eles têm esse medo. Não, o meu profissional é aqui, o meu pessoal é aqui. Não tem como você separar as duas coisas, porque sabe? você tá trabalhando com o mercado, né? Eu sei, assim, tipo, pelo podcast do Fala Janela, a gente vê as pessoas que estão interagindo com aquilo ali, né? Exatamente. E eu lembro que quando... Primeira coisa, né? Fiz o meu profissional. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu... Vou me adicionar e vou seguir aquelas pessoas lá. Dá pra contar nos dedos. Tipo, de 3 mil que eu tenho em um ali, quase 4 mil.
Dá pra contar nos dedos quantas daquelas vieram pro... Sim. Então você tem que deixar o troço... E não vem, as pessoas, elas querem te acompanhar ali, né? Uhum. Mas quando eu mudei, eu perdi bastante seguidor, assim. Sim. Perdi, mas assim, pra mim, hoje em dia, já não faz mais diferença o número ali, eu não tô mais tão preocupada com isso. O que eu me preocupo é realmente a minha imagem, o que eu estou passando, sabe? E aí, quando você comentou, né, desse fato até do meu estereótipo, né, de ter um rosto mais fino, né, questão de modelo, etc. Isso é algo que, ao mesmo tempo, a mulher, ela tenta se desvencilhar, mas isso me remete muito ainda, né? Sim, claro. E aí eles têm essa ideia, a mulher que é bonita, que, né, tem essa cara, assim, ela não é inteligente, ela não é capaz, né, eles deixam, né, a palavra dela não é tão importante. Então, com o Instagram, eu sinto que eu tenho esse espaço, sabe? Se você, por exemplo, assim, se você não quer me dar meu espaço, deixa que eu crio o meu. Eu não preciso que ninguém me dê esse espaço. Eu vou criar, né? E foi assim que eu consegui com o Instagram. Então, através do Instagram, eu recebi propostas de emprego, eu tive o convite para a rádio, eu tive o convite de vocês, né? Tudo através dele. Então, ele me abriu muitas portas e eu tenho certeza que vai continuar abrindo, porque a advocacia, ela, hoje em dia, a advocacia moderna, ela vai vir totalmente digital, é totalmente no Instagram, né? E a gente tenta se afastar disso, mas, na verdade, as pessoas acham que te conhecem pelo Instagram. E é legal você tá vindo aqui contar a sua história, porque as pessoas podem falar assim, um rostinho bonito, tudo e tal, mas a gente tá aqui 1 hora já conversando, e você deu um resumo do que todo mundo já sabe e ninguém quer escutar. Sim. É estudo e trabalho. Né? Ó, quanto tempo você estudou o teu trabalho, que você conseguiu, não tendo teu nome ali e indo por trás e conseguiu o teu escritório hoje em dia, né? E parabéns, né, pelo teu trabalho. E me conte mais um pouquinho sobre esse negócio da rádio. A gente falou da rádio aqui, rádio ali, mas como que foi assim o convite? Como que foi o primeiro dia na rádio? Nossa, foi tenso. Que a gente se autoconhece. Eu me conheço e eu gosto de falar, mas eu tenho medo de falar. E eu não tenho essa facilidade de conversar, assim. Eu, por exemplo, assim, eu sento até converso, mas eu sempre fui muito retraída, assim. Então, nunca imaginei que estaria no podcast. Nunca na minha vida. Rádio, então, nunca. Nem passava pela minha cabeça, porque a gente tem esse negócio de que rádio é radialista, é música, é isso, né? E aí, quando vai lá, é porque é político. Político que tá lá fazendo política, lá conversando. Mas você não imagina que você tem outras coisas por trás da rádio. E aí, quando eles me convidaram, foi esse ano, né? Então, eu já estava com o escritório, comecei a divulgar, etc. E aí, eles me chamaram lá pra gente ter um bate-papo, né? Então, a gente conversou sobre... E aí, eles falaram, pô, a gente tava querendo... Porque eles já tinham alguns programas, acho que eles tinham trazido médicos já tinham instituído alguns programas. Daí, eles trouxeram o projeto pra mim, né? A gente tem intenção de falar sobre previdenciário, porque aqui é uma região rural, então, né, interior, então a gente quer transmitir esse conhecimento. Mas eu que montei a plataforma, assim, então, o nome é Descomplicando o Direito, eu que montei, né, eu que fiz, eu que idealizei. Os temas são, tudo eu que trago, eu que monto, eu que conduzo o programa, Você né? é diretora e produtora do teu programa. Exatamente, eu faço tudo. E aí, no primeiro dia, eu fiquei extremamente nervosa. Nossa, foi tenso, assim, porque, na verdade, quando era toda quarta-feira. Então, na primeira quarta-feira, eu tava com suspeita de Covid. Nossa. Então, na primeira quarta-feira, eu não pude comparecer. E aí, já tava anunciando, e daí eu não pude comparecer. E aí, eu fiquei mais nervosa ainda, porque, poxa, eu tinha me comprometido a estar lá, né? E aí, eu não pude ir. E daí, na outra quarta-feira, nossa, eu fui muito nervosa. Eu acordo muito cedo, né? Então, pra ir pra Bituruna, eu acordo 5h30 da manhã, sempre. Porque a gente é mulher, né? Então, a gente tem que levantar, a gente tem que comer, a gente tem que fazer cabelo, tem que fazer maquiagem. Então, assim, eu acordo 5h30. No interior é assim, a mulherada tudo lá, você só escuta o banheiro batendo as coisas lá, e os homens na cama. Daí 1 hora depois os homens levantam. Exatamente. Se homem, você levanta, coloca uma roupa e vai trabalhar. Mulher não, e ainda mais advogada, né? A gente ainda tem essa coisa. Tem que andar de salto toda vez. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você passa o perfil, também, né? Não tem como você sair de bermudão florido lá e... Não tem como, né? Você tem que passar, pelo menos as pessoas têm que te olhar e sentir confiança no que eles estão vendo. Exatamente. E você tem que passar isso, não adianta, né? Não adianta. Eu até esses dias estava escutando um podcast que eles estavam falando de um... Eu não lembro quem que era o cara, mas era um cara bem famoso. E aí eles falaram assim, não era o Steve Jobs, era um outro. Eu não lembro. Bill Gates? Eu acho que era o Bill Gates. E aí eles falando que, porque o Bill Gates ele não se arrumava, porque ele andava tudo jogado, tudo.
E aí eles falaram exatamente isso no podcast. Todo mundo, né, tem esse padrão. E aí uma pessoa que conseguiu se destacar, que foi o Alecrim Dourado, né? Aí você usa ele como exemplo. Ah, não, mas ele é a exceção. A regra é você ter que se vestir adequado no lugar onde você tá. Essa é a regra, infelizmente. A gente tenta quebrar isso, mas essa é a regra. Então você ainda tem isso. Poxa, a advogada, ela tem que estar de salto, tem que estar isso, tem que estar aquilo. É chato, mas faz parte. A mesma coisa do que eu pegar e instalar um PlayStation aqui É, e ficar exatamente. nem olhando pra você que, não, mas isso aqui vai bombar, não sei o quê. É, exatamente. Não tem um padrão, você não tem, né? Você olha os policial, você olha padre, né? Sim. O vestimenta do padre, não tem, né? Exatamente. E aí, onde que eu tava mesmo? A gente tava falando sobre o programa, né? Isso. E aí, eu sempre acordo muito cedo. E aí, nesse dia, eu sempre acordo 5h30 da manhã. Eu acordei 5 horas da manhã. Nervosa. Tava com a pauta ali. E aí, eu tava com uma folhinha assim. Eu digitei na folhinha. Peguei aquela folha. Só que aí, eu olhei para aquela folha e falei assim... Eu tentava falar, né? Eu ia conversar, porque eu nunca fui em programa de rádio. Nunca conversei, assim, com pessoas me ouvindo, nada. Já tava falando lá sobre o assunto. E já tava lá, né? A cara na coragem. Se é pra fazer, vamos fazer, né? Estando dentro do meu assunto que eu domino, ok. Né? Tanto que, quando eu cheguei lá, eu tava com a folhinha. E aí eu percebi que, se eu tava com aquela folha na minha frente, eu ia me perder. Por quê? Eu começava a falar sobre o assunto, né? Quando eu tava treinando. E aí eu olhava pra baixo e olhava. Daí eu via uma palavra. Eu pensava, putz, eu preciso falar essa palavra. E aí eu me perdia, obviamente. Né? Sim. Porque se você tem uma pauta... Por exemplo, eu tô aqui falando com você, se eu colocasse algo que eu precisasse falar, eu ia querer me manter naquilo e a conversa não ia fluir. Eu já chamo de pauta, mas na verdade o que eu tenho é tema. Tema, só pra você jogar, assim, daí né? eu olho que aqui e dou... É o que eu faço perguntas, né? Mas essa vez eu quis... Mas da onde, né? É um programa de 15 minutos, não tem como, né? E aí eu cheguei lá com a folhinha, daí eu falei, não vou usar essa folhinha, eu vou na cara e na coragem, eu vou falar o que vem na minha cabeça. Eu já tinha mais ou menos montado, mas eu vou falar o que vem na minha cabeça. E aí, a primeira coisa que o radialista me perguntou foi: fale um pouco sobre você. Nossa, já me desestabilizou, porque eu não sei falar sobre mim, sabe? Assim, eu sou tal pessoa, eu faço isso. Não, assim, a mesma coisa que você fale sobre você se perde. Exatamente. O que eu vou falar de mim? O que eu tenho de tão interessante? Eu tô aqui para falar sobre direito previdenciário, né? Exatamente. Você acha que você nunca tem, a gente se sabota, né? O que eu vou falar? E aí, quando ele falou isso, eu me perdi inteira. Nossa, que vergonha. Ainda bem que não fica gravado isso. Que nem quando eu te convidei, a gente fica pensando, vamos falar sobre a advocacia em si, né? Vamos falar, Sim. né? Aqui é o nosso podcast, a intenção é falar sobre pessoas e tal. Que nem você começou ali, fale sobre você. Foi justamente. E a gente tem essas partes, então para quem não conhece como funciona aqui, a gente sempre entra em contato e tal pra gente, né? Falar assim, fez isso, deixou de fazer aquilo, tudo e tal. Daí a gente vai falando ali, você fez estágio. Daí você vai falar. Isso. Exatamente. Mas aí é só um gancho. Você vai Agora, pegando os ganchos. aí imagina eu venho com a folhinha e falo, eu fiz estágio isso. Não tem como a conversa não vai fluir, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Na hora que ele falou isso, fale sobre você. Nossa, eu me desconcertei, porque eu tinha feito ali as perguntas, era pergunta sobre direito, e o cara me pergunta que fale sobre você. Eu não tava esperando aquilo. E aí, na hora que ele falou isso, aí eu comecei a falar umas coisas, me dei uma perdida, assim, daí... Tanto que minha mãe tava ouvindo, ela falou, filha, realmente no começo ali eu achei que não ia. Aí, quando a gente entrou no tema, daí foi tranquilo, assim. Mesmo assim, nos primeiros programas eu fiquei um pouco nervosa. Então, a questão da palavra, da dicção, né? Você tem que saber falar muito bem, então você não pode se embolar nas palavras. E aí, no começo, eu fazia isso, sabe? Agora já não, agora já tá indo mais tranquilo. Mesmo assim, ainda fico um pouquinho nervosa, dá assim um friozinho na barriga. Mas quando eu começo a falar, vai embora. Imagina. Né? Quando eu começo a falar, vai O embora. sistema da rádio lá é em ar ou tem um sistema web? Tipo de pergunta é essa, Não sei, mano? pode ter um link da rádio lá que a gente pode se escutar ao vivo. Tá. Nossa Dá pra ver Senhora. dá pra ouvir pelo computador. Aí como que é o nome lá da rádio? É 91,7. 91,7. É 91,7. 91,7 Bituruna. Bituruna. Daí você já consegue localizar. Me escutem lá. Eu vou. É quarta-feira, que horário? Às 11. Às 11 da manhã. Eu vou colocar então pra escutar lá.
E tem alguma ressalva? Que tipo de pergunta é essa? Era mais fácil perguntar, dá pra ouvir pelo computador? Não, mas a gente fala assim que Eu tem nem rádio. conheço, eu nem Não, sei como funciona. é que tem umas rádios aqui no interior que é só o sistema do radinho. Não tem um site lá pra você escutar tudo e tal. Eu não tenho mínima. É que lá em Bituruna tem essa rádio e tem a rádio, acho que comunitária, não sei bem como Tem que uma é. rádio comunitária lá. Isso. Daí tem as únicas 2 rádios que tem. Daí eu não sei como funciona aquela, mas essa eu sei que pelo computador você coloca ali, você consegue É, a escutar. 97 é grande ali, né? Sim. Em Bituruna, tudo. Agora você falando, tô com uma vontade de fazer uma rádio lá em Ah lá, ó. Porto Vitória ali. Você abrange ali o pessoal ali de Cruz Machado e tal. E é que nem se falou. Rádio é só música, tudo e tal. Quando alguém tá falando de certo assunto, parece que o pessoal das casas, eles param lá pra dar Isso, eles me mandam pergunta pelo WhatsApp. Tem gente que eu tô conversando, daí eu passo o número, caso eles queiram entrar em contato pra tirar alguma dúvida. Eu olho, a pessoa tá me ligando, eu tô aqui, a pessoa tá me ligando. E aí a pessoa fala, eu quero falar com você, eu quero falar com você. tem aquele sistema ainda que de ligar e falar. Mas assim, a pessoa tá me ligando, ela tá me escutando e ela tá me ligando. Ou seja, eu não posso atender você porque eu estou, né, no programa, mas ela liga mesmo assim. Chega a Exatamente. ser engraçado. Mas eles mandam pergunta no WhatsApp. Aí quando tem dúvida, a gente vai no outro programa, né, e tira as dúvidas. E assim vai fluindo. É algo bem legal, não é a intenção. Até porque assim, eu não sou professora, né? Então eu não tenho essa didática de conversar, né? Ser assim, exatamente essa didática de ensino. Então é realmente um bate-papo, né? A pessoa às vezes me traz uma pergunta e eu respondo, a gente vai batendo papo, o que dá, o que não dá. Mas é algo, e outra, é algo bem superficial, porque assim, o direito ele é muito vasto. Eu não tenho como aplicar a mesma coisa que vale para você, não vai valer para você. Exatamente. Né? Então às vezes a pessoa me faz uma pergunta que é muito ampla. Aquela frase famosa de advogado, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E é exatamente isso. Cada caso é um caso. Então, a pessoa, ela quer saber, às vezes ela manda uma pergunta que nem dá pra você responder, daí você dá uma enrolada ali, porque você não consegue responder. Você precisa conversar com ela, você precisa entender, né? Exatamente. Ia precisar de uma fotógrafa de perícia, né? Também, essas coisas. Pra tirar foto dos corpinhos. Tirar foto dos Essa foi corpinhos. boa dos corpinhos. Você não tem medo de gente morta, essas Tá coisas? morto? Eu já tenho uns 300 tipos de Medo a gente tem dos vivos. Né, exatamente. Eu tenho medo de tirar foto de gente. Na faculdade que você fez ali, não te levaram ver cadáver, tudo e tal? Não, pois eu faço perícia. Eu fiz produção audiovisual. Ah, tá. Eu ia Não, ver mas é que- corpo e ver Porque às perícia. vezes tem umas matérias que eles levam, né? Eles fazem todo um padrão. Antes de entrar, eles falam, isso aqui foi um ser vivo, tem uma história por trás e não sei o quê. Não, mas eu fiz faculdade de produção audiovisual. Mas você sabe de Deus, né? Às vezes. Na de perícia criminal era a distância. Eu no terceirão fui ver o cadáver na Uniguaçu. O Eu Vavá. vi também. Eu tava no terceirão que No mandaram. terceirão eu também. Foi no terceirão que eu escutei toda essa história, tudo, não sei o quê. Daí você começa a ter mais um pouquinho de medo. Você não tem medo da morte? Tenho, mas não é eu morta lá, não é outra pessoa. Ué. Devo só tirar foto, Mais não vai alguma ser pergunta eu. pra nossa advogada? Não é uma pergunta, mas eu queria muito agradecer você estar aqui, porque foi um Obrigada. prazer te conhecer. Obrigada. E é muito legal ver mais mulheres assim, porque realmente é muito difícil. Sempre pega só homens, 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 homens. E até no lugar onde eu trabalho e na minha área também você pega e vê, tipo, que você olha assim, vaga exclusiva para homens. Coisas assim. E é muito difícil ver isso. É muito legal ver que a gente tá tomando cada vez mais espaço. Que é o nosso espaço, na verdade. Sim, né? exatamente. Retomando o nosso espaço, que um dia foi Exatamente. tirado pra nada, não faz nada a ver isso. Então, Exatamente. muito obrigada por participar. Foi um Obrigada, prazer eu te que conhecer. agradeço. E a mulherada tá mandando, né? Porque o que tem de mulherada aqui nesse podcast que tá fazendo coisa acontecer, história aí na nossa região, né? Sim. É gente, né? Eu sempre deixo aberto o espaço ali pra você olhar pra aquela câmera, fazer meu um Não precisa, não precisa. um agradecimento, não sei, falar uma frase, deixar uma mensagem. Uma frase motivacional. Fale sobre, sei lá, me procure, meu contato é esse. Tá O espaço é aberto, todo teu. o espaço é todo seu. Então tá bom. Primeiro eu queria agradecer vocês também. Eu fiquei extremamente feliz com o convite e um pouco assustada, né? Porque a gente não é acostumado a estar aqui, né, conversando, mas foi muito bacana o espaço. E é muito legal vocês darem esse espaço para pessoas comuns, né, da cidade que querem falar, querem ser ouvidas também e às vezes não conseguem, né? É até essa questão de conseguir mudar essa percepção que muitas pessoas têm te conhecendo só pela rede social, né? Exatamente. Então aqui você consegue abrir esse espaço para que as pessoas falem realmente, contem
Às vezes a gente enxerga assim, poxa, a pessoa tá ali, né? No meu caso, tá ali com escritório, etc. Mas ninguém conhece teu caminho até chegar lá. Ninguém sabe tudo que você passou, todas as coisas que aconteceram, como foi, né? E então eles têm essa percepção, foi tudo de mão beijada, etc. Então é muito bacana vocês abrirem esse espaço para que as pessoas consigam se abrir e contar, né? Peraí, a minha história é essa. Isso é muito legal, então, muito obrigada. A gente escuta bastante disso, de abrir o espaço, assim, mas a intenção, quando eu fiz o podcast, é realmente essa. Como eu via famosos, né? Que eu não sabia, você só via aquele cara na Praça Nossa, digamos. Você não sabe toda a história que o cara tem, a vida. Hoje em dia, a internet está aqui para você dar um pouquinho de espaço para ter aquela percepção que você é de carne e osso, você tem sentimentos, Sim. que tá aí, uma história de superação aí, né? Com tudo que você passou, indas e vindas, e aquela coisa que eu falei, né? Estudo e trabalho. Não tem. Na verdade, não tem segredo, né? Exatamente. Não tá fácil a gente ganhar dinheiro com a internet. Hoje nós trabalhamos também em empresas também, né? E esse é o nosso hobby. E deixamos esse espaço aí. E parabéns pelo teu trabalho. Espero ver você novamente aqui no nosso podcast. Que Vai ser um prazer. A gente vai fazer um mesa aberta futuramente, né? E vamos colocar aqui um advogado, vamos conversar com você, sim, pessoas que você acha que seria interessante de fazer um mesa aberta aqui com nós. Então, tá aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse é o meu maior problema. Eu nunca sei como terminar um podcast. Mas tudo bem. Olha pra aquela câmera e fala um tchauzinho. O bom do podcast é esse, que você é tudo meio informal, né? E com a advogada hoje eu tava assim, tipo... tentando ser o mais formal possível, né? Imagina. Mas então tá aí. Muito obrigado pela sua parceria. Muito obrigada. E até a próxima quarta-feira que vem a gente vai ter quarta e quinta-feira, né? Porque tá chegando aí uns feriadinhos, então a gente vai fazer uns podcastzinhos a mais aí, porque tá vindo o pessoal que é daqui da região, que tá trabalhando fora também, e vai estar o pessoal aí. Acompanha nosso Instagram. Exatamente. E acompanha o Instagram da Reila, Exatamente. que tá aqui no nosso... Descrição na do vídeo. descrição. E até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Até mais. É nóis. Esse é o Lô. Ah, é? É, eu também quero soquinho. Ai, Então, meu agora braço a é gente curto. faz um soquinho e a gente grava no final lá, daí todo mundo no Instagram aparece lá eu dando um soquinho na mão. Tá. Na vez que eu fui entrevistada, ele não fez o soquinho comigo. Você foi entrevistada também? Aham. Vai ter um dia que você vai me entrevistar, daí a gente faz, então. Então, beleza. Mas Na tua mas o que é o legal é de lá. Valeu, até mais, um abraço. É nóis.